Boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor continue abundante sobre as nossas vidas nessa noite feliz, neste santo lugar onde marcamos o encontro com Deus. Quem estava aqui ontem no culto? Quem estava ontem? Muito bem, a maioria estava. Começamos a falar sobre batalha espiritual na prática. E o tema da nossa mensagem, que começamos ontem e vamos concluir hoje, é preparado para... Quem lembra? Preparado para a derrota? Não, preparado para a vitória ou para vencer. Preparado para a vitória. Quero convidar você para nós orarmos mais uma vez. Feche os seus olhos, como você está. Maravilhoso Deus, obrigado. Obrigado porque podemos nos reunir nessa casa de oração, numa plena segunda-feira. Um dia extraordinário para estarmos reunidos prestando culto ao Senhor. Deus bendito e poderoso, ajude cada um que aqui está a desenvolver no coração, ó Pai, esse tipo de ato, esse tipo de prática, de, no meio do nada, sem nada marcado, tirar um tempo exclusivo para estar na Tua presença. Deus Todo-Poderoso, trabalha dentro de cada um de nós, de modo que assim como a criança recém-nascida deseja amamentar-se do leite que sai do seio de sua mãe, que nós como filhos e filhas do Senhor desejemos estar na Tua presença, desejemos a Tua palavra, desejemos estar diante do Senhor em oração. Ó Pai querido, faça-nos filhos e filhas de fato e de verdade apaixonados pela presença do Pai. Começa, ó Pai, dentro de cada um de nós um avivamento. Começa dentro de nós, ó Deus, um movimento santo através do Teu Espírito Santo, de modo que os que estiverem à nossa volta não tenham como negar a presença do Senhor em nós. Seja conosco nessa noite, Pai. Leva os nossos pensamentos cativos ao Teu trono e nos ajude a compreender, a guardar e a praticar o ensinamento da Tua palavra que iremos receber. Seja, Deus, com as crianças que estão neste lugar, seja com aqueles, ó Pai, que gostariam de estar, mas que foram impedidos por algum motivo. Manifesta sobre nós, ó Pai, o Teu favor nessa noite. Nós precisamos do Senhor, nós dependemos do Senhor para vivermos como mais que vencedores nas batalhas que travamos diariamente contra as hostes da maldade, e nós oramos na certeza da vitória, em nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Quem concorda, diga amém. Ei, meu Pai. Quem não almoçou hoje ainda? Todo mundo almoçou? Mas como ministrou a Eliane, o dia deve ter sido por demais corrido, né? E as energias já estão quase para ir para a cama. Já estamos quase para ir dormir. Mas louvado seja Deus porque você está aqui. Você já teve uma vitória além nesse dia. Segunda-feira não é dia de culto, não é dia comum para cultuar, mas você está aqui. Isso é motivo de alegria e de louvor. Pois bem, ontem nós paramos a mensagem no ponto onde iríamos tratar sobre 3 princípios básicos que Jesus Cristo ensinou, que nos garantem paz, fé e convicção para exercer autoridade sobre demônios, sobre todo o poder da maldade. Porque não é possível alguém enfrentar uma oposição maligna, seja uma manifestação demoníaca, ou seja em casa, porque em casa às vezes parece que um membro da família fica endemoniado. Já aconteceu lá na sua casa, sim ou não? Na minha já aconteceu. Na minha já aconteceu. Eu lembro de uma das promessas que eu fiz para Deus, que eu jamais faria com o meu filho o que meu pai fez comigo. E uma das coisas que meu pai fazia, quando ficava muito bravo, e talvez semi-endemoniado, era pegar os filhos pelo pescoço. Como eu fui o primeiro a nascer, fui o mais premiado
prática não nada agradável. E eu fiz um pacto comigo e com Deus, que eu jamais pegaria o meu filho pelo pescoço. Mas teve um dia que o rapazinho me contradisse umas 4 ou 5 vezes. Eu sei que na última vez que ele bateu boca comigo, ele devia ter uns 5, 6 anos, né, João? Você lembra, João? Quando eu acordei, eu estava com o João aqui nas minhas mãos. E nós estávamos lá no escritório. Até chegar na sala de TV, até chegar no quarto dele, dava uns 15 passos. Quando eu me dei por mim, ou quando eu caí em si, eu já estava lá no quarto do João, e o João estava aqui, né, o pescoço dele nas minhas 2 mãos. Aquilo que eu disse que eu jamais faria, eu acabei fazendo, no momento de ira. Não fiquei endemoniado, mas certamente fiquei endemonizado. Sabe qual é a diferença de endemoniado e endemonizado? Endemoniado, você fica sem consciência nenhuma. E endemonizado, você recebe uma seta e faz algo sem perceber. Eu tenho convicção que 99% das pessoas que suicidam ficam endemonizadas. Elas não manifestam o demônio, mas o demônio toma a mente delas e elas tiram a própria vida. Porque nenhum ser humano nasceu para morrer. Nós fomos criados para viver e viver eternamente. Então, nesse dia eu acredito que uma seta do cão veio, e como eu estava muito irado, e a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis, eu estava irado com meu filho, de 5, 6 anos, é pecado sim, pecado, perder o controle com o filho, mas foi por causa das respostas dele que eu perdi o controle? Não, era tanta coisa na cabeça, era tanto pepino, tanto problema, e pouca busca, a gente acaba perdendo o controle. Porque eu vou dizer uma coisa para você, nenhum cristão que não tem a prática de orar, pelo menos meia horinha por dia, vai desenvolver o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se você não decidir fazer um pacto de no mínimo orar meia hora por dia e ler um capítulo da Bíblia, você não vai desenvolver o fruto do Espírito, não. Você pode não roubar, você pode não matar, você pode pagar suas contas, você pode ser uma pessoa certinha, mas entre ser certinho e ser sobrenatural, tem uma distância de pelo menos meia hora. Uma distância de pelo menos meia hora na presença de Deus. Eu quero convidar você para juntos nós praticarmos uma das coisas mais maravilhosas que o ser humano que vive na terra pode fazer. Sabe qual é uma das coisas mais maravilhosas que nós podemos fazer? Isso é essa posição aqui, ó. O que é isso aqui? Isso é posição do quê? É de oração. Posição de se humilhar. Posição de se humilhar. Quando um inimigo conquista o outro, e ele quer dizer, agora eu aqui mando, o que o inimigo faz com o conquistado? Faz ele se ajoelhar. Agora, quando eu me ajoelho de livre vontade, espontaneamente na presença de Deus, eu estou dizendo, quem manda aqui é o Senhor. Você tem problema no joelho? Não. Você pode ajoelhar junto comigo? Vamos ajoelhar, irmãos? Não é ajoelhar para o apóstolo, para o pastor, nós vamos ajoelhar para quem? Para o nosso Deus, para o Deus Todo-Poderoso. E se você quiser, você pode orar junto comigo. Você pode ir falando enquanto eu vou falando aqui. Você pode ir concordando, você pode ir falando amém, aleluia, glória a Deus. Pai, bendito seja o teu nome porque o Senhor é real. Bendito seja o teu nome porque o Senhor é fiel e verdadeiro. Bendito seja o teu nome porque o Senhor nos ama com um amor impagável, incomparável. Bendito seja o teu nome porque o Senhor olha para nós com os óculos de Jesus, com os olhos de Jesus, pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Obrigado porque em Cristo Jesus, todos nós aos teus olhos estamos limpos, purificados, lavados, remidos,
e preparados para viver triunfantes sobre toda a batalha com o poder das trevas. Muito obrigado, Deus Todo-Poderoso, porque em Cristo Jesus nós estamos assentados à direita do Senhor nas regiões celestiais. Muito obrigado, porque pelo poder do nome de Jesus, nós podemos realizar as mesmas obras que o nosso irmão mais velho realizou e outras maiores. Muito obrigado, porque por causa do que Jesus fez, em plena segunda-feira nós podemos estar aqui nesta casa de oração, cantando louvores ao Senhor e também para receber a palavra do Senhor. Muito obrigado porque as nossas famílias reconhecem que só o Senhor é Deus e o resto é Baal. Muito obrigado porque as portas do inferno não podem prevalecer contra a tua igreja, Pai querido. Nós te bendizemos, Senhor, nós te adoramos, nós te exaltamos e nós entregamos nas tuas mãos nesta noite a nossa casa, a nossa família, as nossas vidas, esta casa de oração. Entregamos a cidade de Ponta Grossa, o estado do Paraná, a nação brasileira, e suplicamos, tem piedade de nós, ó Pai, tem compaixão de nós, ó Pai, como nação. Sara, Deus, a nossa nação. Nós nos colocamos de joelhos na Tua presença, porque está escrito, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, ou se arrepender dos seus maus caminhos e me buscar, eu ouvirei dos céus, virei, sararei a sua terra. Sara, Senhor, primeiro a terra do nosso coração, sara a nossa casa, sara nosso bairro, sara a nossa cidade, sara o nosso estado, sara a nossa nação. Nós reconhecemos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje o será para sempre, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto possamos pedir ou pensar, conforme o Teu poder que já opera em nós. Nós oramos, Pai, agradecidos por termos joelhos saudáveis, por termos saúde para poder nos prostrar diante do Senhor, reconhecendo a Tua grandeza, reconhecendo a nossa pequenez e o quanto somos necessitados de Ti, ó Deus. Oramos em nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Aleluia. Louvado seja Deus. A rainha Elizabeth, que morreu há alguns meses, rainha da Inglaterra, se não estou enganado, a que ficou mais tempo no trono desse país tão antigo, ela dizia que tem mais medo de um cristão fervoroso de joelhos do que do exército americano. Olha só, essa mulher sabia quem era Deus, e eu e você precisamos saber quem nós somos diante do nosso Deus, quem nós somos diante do nosso Pai. E uma das afirmações que insistimos ontem é em dizer que, por menor que nós sejamos, o nosso Deus é grande o suficiente para ouvir a nossa oração e responder. Posso ouvir um amém? 3 princípios básicos que Jesus Cristo ensinou, que nos garantem paz, fé e convicção para exercer autoridade sobre demônios. Se você não tiver paz, não vai ter como você confrontar, enfrentar e vencer o bagunceiro. O bagunceiro, o arruaceiro, é aquele que veio para matar, para roubar e para destruir. Onde ele está, não há paz. Onde ele está, não há harmonia. Então, 3 princípios que vão garantir para você paz interior, que vão garantir para você fé. A Escritura Sagrada diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu tenho notado, lá na igreja que eu sou pastor, lá em Campo Grande, que alguns irmãos que são convidados para ministrar a palavra de dízimo e oferta, eles nunca falam sobre dízimo, eles só falam sobre oferta. Sabe por quê que eles nunca falam sobre dízimo e só falam sobre oferta? Porque eles são ladrões, eles roubam a Deus. Na igreja que eu congrego e que eu sou pastor, não tem nome no envelope. Se quiser colocar, não tem nem lugar para colocar, então ninguém coloca. Mas é curioso que tem algumas criaturas que a gente vai conhecendo na particularidade, e você quer saber como que são os pais, converse com os filhos. Quer saber como é que é o marido, socorra a esposa quando ela estiver desesperada. Você vai saber.
Então tem algumas criaturas que é interessante, todas as vezes que ministraram até hoje, o cidadão nunca fala sobre dízimo, só ministra sobre oferta. Sabe por quê? Porque é ladrão. O que é isso, apóstolo? Está falando que tem irmão ladrão? Tem. Quem que é o irmão ladrão? É o que não tem fé para devolver a 10ª parte. Porque a Bíblia diz que a 10ª parte pertence a quem? A Deus. E quem não tem fé para devolver o dízimo, geralmente, quando manifesta o demônio, a primeira seta que o demônio manda na cabeça desse crente é: você é ladrão. E o crente já se amarela todo. Então, uma das coisas que nos ajuda a ter fé no coração, além de se encher da palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra da pregação, é obedecer a palavra. E uma das áreas que o inimigo mais tem prazer de privar o cristão é na fidelidade a Deus, nos dízimos. Porque é o que dá a maior brecha para ele trabalhar na dúvida, na mente. 3 princípios básicos que Jesus Cristo ensinou, que nos garantem paz e fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E esses 3 princípios também garantem para nós convicção. Convicção do que, apóstolo Lucas? Convicção de quem eu sou. Convicção do que eu posso. Convicção de que, na hora que eu mais precisar, mesmo que eu esteja não me sentindo pessoa alguma, Deus vai dizer lá do seu trono, dentro de mim: não temas, eu sou teu Deus e te fortaleço. Eu te tomo pela tua mão direita e tu és meu. Pergunta para o seu vizinho: você está entendendo? Quem está entendendo, levanta a mão. Aleluia. Vamos continuar então. Primeiro princípio básico: se você quer ter paz, fé e convicção de que nenhum demônio é páreo para você, porque a Bíblia Sagrada diz: onde a luz chega, as trevas têm que sair. A Bíblia diz: sujeite-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de você. Está escrito, é a palavra de Deus que diz. Os religiosos que querem ter os discípulos nas mãos, eles inventam 1001 firula para falar sobre esse assunto. Mas nós temos que ir pelo que está na palavra de Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 43, eu estou usando aqui a Bíblia King James, atualizada. Se não tiver King James aí, não precisa colocar no projetor, tá? Porque daí confunde o povo. Se você for ler na sua Bíblia, tudo bem, se não, ouça. Vocês ouviram o que foi dito? Jesus dizendo: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Olhe para cá, por favor. Irmãos, veja bem, no tempo da lei de Moisés, lei inspirada por Deus, registrada pelo santo servo Moisés, era possível amar o próximo e odiar o inimigo. Jesus veio, morreu no meu e no seu lugar na cruz do Calvário e radicalizou a lei. Agora você não pode mais odiar o inimigo. Você tem que amar o inimigo e orar por aquele que está te perseguindo. Como é possível alguém de carne e osso, que nem você e eu, amar alguém que se coloca como nosso inimigo? E que ainda, quem sabe, coloca outro alguém para nos perseguir. Ame o seu inimigo e ore pelo seu perseguidor. Mas não é aquela oração: Deus, mata essa praga, tira do meu caminho. Não! É aquela oração: converta, Deus, esse meu vizinho miserável. Converta, Deus. Converta essa criatura. Você vai me dar a bolachinha ou não? Está só me enganando? Tá, é só para ter uma conversa, né?
dá uma bolachinha aí para mim. Não quis dar, não. É desse jeito, a gente não nasce anjinho não, viu? Tem gente que pensa assim, não, até os 7 anos é anjo. Só se for anjo caído, né? Qual mãe aqui já levou mordida do neném no tite, a hora que estava dando mamar pro neném? Qual mãe? Uma mãe, 2 mães, 3 mães, 4 mães, 5, 6, olha aí, tá vendo? 7. É anjinho? Não tem nem dente, só gengiva. Tum! E dói, hein? Dói. Mas voltando aqui. Amados, quer ter autoridade sobre os demônios? Quer ter paz? Fé fervorosa, poderosa? Convicção de quem você é? Permita que o Espírito de Deus trabalhe dentro de você ao ponto de você conseguir amar alguém que se opõe a você. Você conseguir, no seu momento de oração diário, interceder por aquele sujeito que quer o seu lugar no trabalho. Foi muito interessante, o irmão falou comigo sobre a mensagem de ontem, dizendo que Deus iluminou a mente dele e agora ele ia orar por um pessoal que lá no trabalho estava incomodando. E não tem nada melhor para vencer alguém que está te perseguindo do que orar pela pessoa. É impressionante. Por que que funciona? Porque está na palavra de Deus. E se está na Bíblia, você pode acreditar, é verdade. Você quer ter poder sobre a maldade? Quer vencer o inimigo? Então você precisa deixar o Espírito Santo fazer você transbordar de amor. O Espírito de Deus tem derramado sobre nós o amor do Pai. Lá em Gálatas 5, quando fala do fruto do Espírito Santo, porque não são os frutos do Espírito Santo, é o fruto. Qual é o primeiro? Amor. Aí do amor vem a paz, vem a alegria, vem a bondade, vem a fidelidade, vem a benignidade, vem a mansidão e vem o domínio próprio. Se não tiver amor, não tem mais nada. Pode dar dízimo, pode dar oferta, pode ser pastor, pode ser apóstolo, pode ser o diabo a 4. Não vale nada. Aí se você está brigado com seu parente, não consegue perdoar a sua sogra, não consegue amar o seu pai que pecou contra você em 1970, significa que o amor de Deus não está transbordando dentro de você. Não tem como você vencer o inimigo. Ele vai te vencer a maior parte do tempo. Quem está me entendendo? Irmãos, é muito simples, mas ao mesmo tempo é muito complicado, porque hoje a maioria dos cristãos não querem mais seguir a palavra, e sem seguir a palavra nós não temos parte com Deus. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, então vocês estão ligados na videira verdadeira e vocês podem pedir o que quiser em meu nome e meu Pai fará. Eu não sei se você sabe, se você sabia, mas o diabo consegue imitar quase todas as obras de Deus operadas pelo Espírito Santo. O diabo opera milagre, o diabo ressuscita, o diabo faz coisa que muita gente crente não acredita. Mas tem uma obra que o diabo não consegue imitar. Tem uma coisa que o diabo não consegue fazer. Sabe o que é? Amar. Pagar o mal com o bem. Porque dar o troco é a especialidade do diabo. Acusar é a especialidade do diabo. Não perdoar é a especialidade, estou adiantando aqui, é a especialidade do diabo. Quer ter paz no coração? Quer ter fé fervorosa? Quer ter convicção de quem você é e do que você pode? Deixe o Espírito de Deus te inundar de amor. Deixe Deus te amar. Deixe Deus arrancar a amargura da sua alma e te encher com o amor revelado na cruz do Calvário. Te encher ao ponto de você transbordar como Estevão fez quando estava sendo apedrejado, a mesma coisa Jesus quando estava sendo crucificado. Os homens zombando de Jesus, Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Estevão diante do apedrejamento: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem
o que fazem. Jesus não estava louco, Estevão não estava louco, mas ambos estavam cheios do Espírito Santo, e o Espírito Santo é a personificação do amor do Pai. É Ele quem derrama sobre nós o amor do Pai. Tem uma obra que o diabo não pode imitar. Qual obra é mesmo? O amor. É o amor? O cidadão, a cidadã está decidida, não aguento mais esse homem, não aguento mais essa mulher, eu vou falar com a vizinha. Ou vou falar com o vizinho, vai falar com a vizinha, vai falar com o vizinho, está no terceiro casamento. Aí o vizinho ou a vizinha fala, larga mesmo. Está enjoado, troca. Já troquei 3 vezes, é até bom. Nos 3 primeiros meses é só novidade, depois é tudo igual, mas troca. Aí vai falar com Deus, Deus, eu não aguento mais essa criatura. Olha, me ajuda, Pai. Se eu pudesse, eu mandava para a China. Ou melhor, lá para Brasília, o Palácio do Planalto. Mas Deus, lá no altar eu falei até que a morte nos separe. Ao mesmo tempo que eu não quero, eu fico na dúvida se eu quero, se eu ainda não quero, se eu quero. E agora, Deus? Conversou com quem? Conversou com quem? Com Deus. Deus vai falar assim, meu filho, minha filha, Moisés deu carta de divórcio por causa da dureza do coração. Se você trocar, vai acontecer com você que nem o seu vizinho, a sua vizinha. Você vai trocar uma vez, trocar 2, trocar 3 e descobrir que é todo mundo igual. O único ser humano que é um pouquinho diferente é aquele que é cheio do meu amor. Então, meu filho, minha filha, deixa eu te encher com o meu amor, que você vai aguentar um pouco mais, que você vai suportar um pouco mais. E essa pessoa vai ser transformada, porque os seus olhos serão iluminados. Quem está me entendendo? Às vezes o problema está no meu ponto de vista. Às vezes o problema está que está faltando dentro de mim amor. Quer ser habilitado para expulsar qualquer demônio? Quem quer ser habilitado para expulsar qualquer tipo de demônio? Para vencer qualquer batalha espiritual? Então deixe o amor de Deus te inundar e se derramar através da sua vida, principalmente sobre a vida daqueles que não merecem e que não têm como retribuir naquele momento o amor recebido. Porque amar o João Lucas e a Sofia é fácil, os 2 únicos filhos que eu tenho. Amar a mãe deles é um pouco menos fácil, mas também é fácil, foi ela que me deu os 2. O João Lucas e a Sofia conhecem só as qualidades do pai, mas a mãe dele já conhece os defeitos. Então aí já não é tão fácil amar a mãe, né? Porque às vezes ela fala umas verdades que eu não gostaria de ouvir. Mas o João e a Sofia quase todo dia falam, o senhor é o melhor pai do mundo. E eu digo, nem tanto. Amar, quem só fala coisa boa para a gente é fácil. Mas amar quem está aprontando conosco é um pouco mais difícil. Quem se lembra do pastor que veio comigo aqui no Retiro dos Jovens? Quem se lembra? Quem se lembra? Teve um pastor que veio comigo, pregou no domingo aqui. Aquele pastor chegou na nossa igreja 2 anos e pouco atrás, pastor Emerson conheceu bem. Arrebentado, vivia dando piripaque no coração, a casa estava toda destruída, o carro estava um bagaço, e nós ajudamos, recolhemos o cidadão, cuidamos, restauramos, ajudamos a arrumar, trocar de carro, arrumar a casa, demos uma congregação para ele cuidar, e aí ele foi melhorando, ao invés de virar anjo, ele preferiu virar demônio. Quando eu percebi que estava saindo chifrinho, eu chamei ele para conversar e disse para ele assim, olha, se você quer ir embora, não tem problema. Se você quer ter a sua igreja, sua denominação, você não sabe o pepino que é isso, mas se você quer ter, eu te ajudo. Eu ajudo você a montar.
eu ajudo você a levantar a igreja. E quem quiser ir com você, eu abençoo. Só não vai fazer que nem o diabo, tá bom? Você sabe como é que o diabo fez quando ele queria ter um trono acima do de Deus? Ele conversou com 1/3 dos anjos. Pergunto para você, o que o cidadão fez? Exatamente do jeito que não era para fazer. Ele foi embora e levou 8 casais junto. Na igreja que ele estava, nossa igreja, tinha uns 30 casais. Quem sabe se ele tivesse feito do jeito que eu sugeri, a maioria quisesse junto com ele, e teria problema? As ovelhas são de Deus. Se as ovelhas quisessem ser cuidadas por ele, e fosse debaixo da bênção, tudo bem, ia continuar tudo bem. Mas ele anoiteceu e não amanheceu, e levou 8 casais junto com eles. Vai ficar tudo bem? Não vai, porque fez do jeito que o diabo fez. Aí alguns irmãos vieram falar comigo assim, o senhor tem que fazer alguma coisa, o senhor tem que falar quem ele é, o senhor... Eu disse, o que eu tinha que fazer eu já fiz, eu amei, eu cuidei, eu dei oportunidade, eu já fiz tudo que eu tinha, mas o senhor não vai fazer nada. Eu falei, eu não, mas e o povo que ele roubou, o problema dele, ele vai pagar para o dono de todas as ovelhas. Quem está me entendendo? Porque nós temos que amar até uma criatura que se comporta desse jeito. Quem está entendendo? Quem está entendendo mesmo? Porque se eu fizesse qualquer coisa contra ele, eu seria muito diferente dele, sim ou não? Não. O pecado dele me faria pecar. Porque teve uma ocasião que os discípulos estavam indo embora. E aí, os mais chegados chegaram e Pedro chegou até Jesus e disse assim, mestre, seu discurso está duro, a turma está indo embora. Jesus disse, quer ir junto? Pega a mala e vai. Não, para onde nós iremos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Gente, dá para obrigar alguém a seguir a Deus, quando a pessoa não quer Deus? E eu pergunto, alguém que é capaz de anoitecer e não amanhecer, levar uma turma junto que não foi ele que ganhou para Jesus, convencer as pessoas, vale a pena você gastar tempo com gente assim, sim ou não? Não. Mas quando você não tem amor no coração, amor de Deus, é claro, qual que é a vontade que a gente tem? Pegar o 38, colocar na fuça do miserável. Mas isso é coisa de discípulo de Jesus, sim ou não? Não. Por que eu estou contando esse exemplo? É porque falar que é para amar é fácil, mas e na hora que você tem que amar? Na hora que você tem que amar e pratica o que você prega, todo mundo fica assim, é bobo, é otário, é tonto. Está entendendo ou não? E a Bíblia não faz diferença para quem prega, a Bíblia faz diferença na vida de quem pratica. Aqui, irmãos, em cima do púlpito, qualquer papagaio fala, mas e fora dele? Para ter autoridade sobre o diabo, eu preciso viver as coisas básicas da fé cristã. Qual é o primeiro princípio básico? Olha lá, ó, amor. Obrigado, viu, irmão? Graças a você eu vou ficar animado para pregar aqui. Primeiro princípio básico, qual que é? Amor. Mas não é só amor pelo filho querido, pela filha querida, é amor por gente ruim, que nem nós éramos. E se não tomarmos cuidado, de vez em quando somos ainda. Segundo princípio, Mateus capítulo 6, versículo 12. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Quer exercer poder sobre toda a obra da maldade?
é preciso ter um coração que recebe perdão e dá perdão. Olha só como é profundamente sério isso. Até hoje, só teve uma pessoa que eu insisti em orar por câncer no seio que ela não foi curada. E depois de insistentemente orar, eu perguntei, por que você não é curado, irmã? Ela disse assim, é que eu quero fazer cirurgia. Ela queria fazer cirurgia. Por que ela queria fazer cirurgia? No Brasil, quem faz cirurgia de seio tem direito a uma prótese. Meu Deus do céu, é muita loucura querer passar pela cirurgia para colocar uma prótese. E foi o que aconteceu. Tudo bem. Meses atrás eu orei por uma jovem, 23 anos. Orei uma vez, orei duas vezes, o caroço não sumiu. E eu disse, fale com Deus, que deve ter alguma coisa mal resolvida no seu coração. Tem alguma mágoa no seu coração. Você lembra de alguma mágoa que você tem no coração? Ela, não, tem mágoa de ninguém. Não, mas ora então. 15 dias depois ela veio para eu orar por ela de novo, ela disse que não tinha mágoa no coração. Eu coloquei a mão na cabeça dela e o Espírito de Deus, mágoa no coração. Eu falei, minha irmã, não vou orar não. Vai falar com Deus, Ele vai te mostrar. Saiu de férias com o esposo e voltou. E o Espírito de Deus trouxe na memória dela quando ela tinha 7 anos de idade. Ela viu uma cena relacionada com a mãe, ela contou para o pai foi falar para a mãe disse que era mentira dela e ela levou uma sova de pau do pai. Levou uma surra por causa da mãe. E ela viu com os olhos o que a mãe fez. E a mãe disse que era mentira. Com o pai ela se acertou, mas ela ficou com mágoa de quem? Da mãe. A mágoa da mãe impedia que o Espírito de Deus tirasse o caroço do seio dela. O ódio alimenta o mal, alimenta a doença. A ciência médica descobriu que a maioria dos cânceres no corpo das pessoas é gerado pelo quê? Ódio, mágoa, coisas mal resolvidas guardadas no coração. Se você quer exercer autoridade sobre o pai da maldade, o pai da mentira, o pai do ódio, o pai do engano, o pai da doença, você precisa ter um coração que não apenas recebe o perdão de Deus, mas um coração perdoador. Melhor perdoar do que ficar com gente que fez mal guardada dentro de você. Impressionante, ela voltou, confessou, contou, coloquei a mão na cabeça dela, oramos, sumiram os caroços. Para exercer autoridade sobre as hostes da maldade, é preciso estar cheio do amor de Deus. E o amor de Deus me capacita e te capacita a perdoar. Ou seja, o perdão é o outro princípio básico que fundamenta o cristão para exercer a autoridade delegada por Jesus Cristo sobre principados e potestades. Perdão retido resulta em coração ressentido. Coração ressentido não consegue exercer autoridade sobre demônios, pois o ressentimento gera mal-estar, abala emocional, enfraquece a confiança, a convicção no poder de Deus liberada em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Sabe por que muitos cristãos não conseguem orar? Vai orar, 5 minutos. Vai ler Bíblia quando vê está babando em cima da Bíblia. Sabe o que é isso? Mágoa guardada no coração. Ajoelha para orar, o Satanás manda a seta, dorme. Vai ler Bíblia, dorme. Se ficar na frente da TV, amanhece o dia e não dorme. Mas se vai ler Bíblia, vai orar, pode ter insônia, que na hora de ler Bíblia e de orar, dorme.
Demônio. Se para assistir TV não dorme, se para ver o WhatsApp não dorme, para brigar com os outros não dorme, mas para ler Bíblia e orar dorme, pode ter certeza que tem alma cansada, mal resolvida, que não recebeu ou que não deu perdão. Em nome de Jesus, pergunta para o seu vizinho, você está entendendo? Quem se lembra da história que eu contei ontem? Da primeira vez que eu expulsei um demônio? Quem lembra? Contei ontem. Os irmãos consagrados, homens e mulheres que viviam no jejum e na oração, 14 dias mandando o demônio sair da cidadã, e o demônio não saía. E quando a esposa do presbítero, tomada pelo Espírito de Deus, foi usada para falar com os irmãos, qual foi o principal ponto que Deus ressaltou? Eles estavam competindo uns com os outros. Mágoa guardada, frustração guardada, competição. Um queria ser melhor do que o outro. Preste atenção, irmãos, isso aqui, ó. Está escrito o seguinte na Escritura Sagrada: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Está escrito: humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus e Ele vos exaltará. Não é as pessoas que têm que me humilhar, eu que tenho que me humilhar. Se eu me humilho, se eu reconheço quem eu sou e quem Deus é, se eu trato o próximo como superior a mim, quem é que vai me exaltar? Deus. Irmãos, tem uma coisa que eu tenho aprendido, não faz muito tempo, no ministério. Eu era daquele cidadão que queria ajudar qualquer um. E até não aguentar mais, até a pessoa sumir da minha frente. Enquanto ela não estivesse na minha frente, eu não desistia de ajudar. Mas eu aprendi algo que tem me libertado e me ajudado a sofrer menos. Se a criatura é soberba, se a criatura é cheia de si, sabe o que eu faço? Saio fora. Você lembra do Lipe, a ovelha? Saída a hiena, saída pela direita. Saio fora. Porque se Deus resiste à pessoa do nariz empinado, boazona, cheia de querer, quem sou eu, o comedor de arroz e feijão, para conseguir ajudar quem Deus resiste? E se você, meu irmão, minha irmã, é metidaço, é cheio de querer, acha que é o bom, larga a mão disso. Porque quem vai ficar junto com você é o diabo. Porque o diabo é o soberbo, o diabo é o orgulhoso, o diabo é o arrogante. Deus se humilhou, a Bíblia diz que Ele se esvaziou da sua glória e assumiu a forma humana. Perdoar é se humilhar. E quando você se humilha, quem é que vai te exaltar? Deus. Olha que maravilhoso. É o contrário, a lógica do céu é o contrário da lógica da terra. Para terminar, para eu ter paz, fé e convicção, eu preciso estar cheio do amor de Deus. Transbordado do amor de Deus, ao ponto de orar pelo inimigo e orar por quem está me perseguindo. E se eu estou cheio do amor de Deus, eu consigo perdoar. Porque ninguém consegue perdoar se não estiver cheio do amor de Deus. Às vezes a pessoa fala, eu te perdoo, eu te perdoei. E aí você encontra a pessoa 10 anos depois, e aí você toca no assunto com ela, que ela disse que perdoou. Quando você toca no assunto, a sobrancelha dela vira para cima e parece 2 chifrinhos. Perdoou? Não, eu perdoei, mas não posso nem passar perto do fulano que me dá urticária. Meu corpo coça, minha língua seca. Perdoou? Hã? Se Deus dissesse para você e para mim, eu te perdoo, mas fica longe de mim, que o diabo te carregue. Hã? Você ia querer esse perdão? Aliás, eu lembrei de um aqui, vou contar. Estou eu um dia lá na favela, em São Paulo, onde eu morava. Melhor faculdade que eu fiz na vida. 8 para 9 meses morando na favela. E 4 horas da manhã chegou um rapaz lá.
me chamando para ir lá na casa dele, porque o pai dele estava possesso desde as 9 da noite. E já tinha passado o pastor, já tinha passado o missionário, já tinha passado todo mundo por lá e o demônio ia embora. E naqueles dias, eu estava há poucos dias namorando uma aluna lá da escola que eu dava aula. Minha esposa não vai ficar com ciúme, pelo amor de Deus, tá? Ele não te conhecia. Eu já tinha consagrado a minha vida a Deus e já fazia, nessa época, 4 para 5 anos que eu não tinha relação com mulher nenhuma. Entreguei minha vida para Jesus em 1989. 1990 eu fui liberto e só quando eu casei que eu tive relação. Mas eu estava namorando, namoro de cego. Quem conhece namoro de cego? Namoro em braille. Como é que o cego faz para ler? Ele usa o quê? O tato. Então, namoro de cego é assim, você ao invés de olhar, você pega. Pega aqui, pega ali, pega lá, né? Pegadinha de leve. Aí o rapaz chega na favela 4 da manhã, vamos lá que meu pai está com demônio. Primeira coisa que o Satanás me lembrou, qual que foi? Você não é casado, você é pregador e você apalpou a moça que você recém começou a namorar. Tudo bem que foi ela que levou minha mão lá, mas eu não achei ruim não. Mas vamos lá expulsar o demônio. Ele na motoquinha dele, eu na minha motoquinha. E eu em cima da moto, eu só fazia uma coisa. O que vocês acham que eu fazia? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Me perdoa porque eu peguei aqui, me perdoa porque eu peguei ali. Nunca mais eu pegarei lá. Tem misericórdia de mim, me cubra com teu sangue, me lava, me purifica, me redime, me santifica. Eu prometo. Irmãos, nessa hora, não tem nenhum crente valente. Chegamos na casa, lembrei o nome do homem, seu Sérgio. Chegamos na casa do seu Sérgio, estava lá o velhinho, magrinho, mecânico profissional. Veio lá dentro de mim assim, o demônio está aí. Mas ele estava bem. Desde as 9, já era de madrugada, o homem estava terrível dentro de casa. O demônio está aí. E o seu Sérgio, quando eu falei seu Sérgio, o homem veio com uma faca de serra em cima de mim. E ele não conseguia chegar. Os filhos, os dois também, mecânicos de moto, grudaram no pai. Segurava aqui na mão do pai, as mãos pareciam morsa. E o pai fazia assim, porque o demônio que estava no pai, e a pele ia saindo. E o demônio falava, aperta mais, aperta, depois que eu sair ele vai sofrer, aperta. E eu então já me sentindo purificado pelo sangue de Jesus, porque Jesus não é padre, não é pastor, não é apóstolo, não é religioso, Jesus é Deus. Você se arrependeu? Arrependi. Pediu perdão? Pedi. Está perdoado. Jesus não perdoa a prestação. Se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar e purificar de toda injustiça. Posso ouvir um glória a Deus? E eu mandei o demônio sair uma vez, não saiu. 2 vezes não saiu, 3 vezes não saiu. Irmãos, isso não acontecia comigo não. Mandava sair, era numa só. Então, eu perguntei para o Espírito Santo, é por causa do meu pecado, do namoro em braille? Você está perdoado, rapaz. O que é? Então fala para a esposa dele ir lá para o quarto dizer que perdoa ele. E que ela retira as palavras dela. O que acontecia? Como a maioria dos mecânicos, o velhinho gostava de uma cachaça. Você já percebeu isso? Que a maioria dos mecânicos gosta de uma cachaça? Quem já notou isso? A maioria dos mecânicos, a maioria dos pedreiros, a maioria dos... Que coisa, né? É engraçado isso. A dona Elza saiu da cozinha e foi para o quarto. A dona saiu do quarto, o demônio saiu do homem. Dona Elza volta e fomos para o porquê daquilo. A dona Elza, quando o marido chegava bêbado, chegou o demônio. E o seu fulano falava para a dona Elza, o demônio é você, a sua casa é os quintos do inferno, é para lá que você vai, que o diabo te carregue. Aí a dona Elza falava, que o diabo carregue você, velho. Aí eu não vou falar os nomes, porque não convém, né, irmãos? Quem está me entendendo? Por que o demônio não saía do pai do rapaz? Porque a esposa falava que ele era um demônio,
que a casa dele era nos quintos dos infernos e que era para o diabo carregar ele. Para o demônio sair do Senhor, a dona teve que ir lá para o quarto com a boca dela pedir perdão para Deus para tirar a legalidade das garras do diabo. A Bíblia diz assim em Efésios 4, 29, não sai da vossa boca nenhuma palavra que não seja útil, mas sim aquela que transmite graça e edifica aqueles que ouvem. Tem uma outra história sobre isso, mas eu não vou contar agora não. Mas o demônio saiu do seu Sérgio. Pergunta para mim quando é que foi de novo que eu namorei a Palpano. Pergunta, pelo amor de Deus, pergunta. Nunca mais! Tem uma música da Voz da Verdade que fala, né? Tristeza, aí cantamos ontem, nunca mais. Namorar em braille, nunca mais. Irmãos, Deus usa até o diabo às vezes para nos ajudar. O pastor Josmar falou isso, foi? Foi ontem. Então vou contar uma dessa, que Deus usa até o diabo. O meu filho, o João Lucas, desde pequenininho, orava junto comigo. E muitas vezes ele entrava debaixo de mim, eu ficava sobre ele, empinado, e orando junto, e ele orando junto, e orando junto, e orando junto, aprendeu até a orar em línguas, imitando. De tanto eu ver o pai orando em línguas, começou a orar em línguas também. Mas chegou a hora que o sujeito não quis mais saber de orar com o pai, não. E como não dá para obrigar, deixei ele tranquilo. Mas Deus nos levou na casa de uns conhecidos, e a esposa estava com problema com vinho, enchendo o caneco. E o Espírito de Deus disse que era para ir na casa deles e só louvar, só adorar. Quem aqui sabe que Deus habita em meus louvores do seu povo? Não é em meus louvores do YouTube, não, viu? Do CD. É louvor do seu povo, louvor da congregação, onde Ele é adorado. E aí fomos lá para a casa dos irmãos, eu com o violãozinho, Marcinha do meu lado, a irmã, o marido, e o João Lucas atrás, sentado numa cadeira. E estou eu lá, dele adorar a Deus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8ª música. Na 8ª música, eu de olho fechado, enxerguei uma nuvem desse tamanho, saindo de trás da irmã e passando do meu lado. Entre eu e quem? Eu e o João. Terminamos a nossa missão. Na hora de ir embora, o João, pai, o senhor viu, pai, o que eu vi? Eu falei, meu filho, eu discerni, eu estava de olho fechado, mas era grande. Pai, saiu de trás da tia, pai, era muito demônio, pai. O que aconteceu? Voltou a orar. Se tornou um menino de oração. Irmãos, o nosso Deus, o seu Deus, o meu pai, o seu pai, ele é tão poderoso que ele é capaz de usar até o diabo para nos colocar no centro da vontade dele. Posso ouvir um glória a Deus? Você e eu não temos que temer o diabo, nós temos que temer quem? Temer no sentido de respeitar, temer no sentido de amar primeiro, temer no sentido de primeiro ele, depois o restante. Amor e perdão. Último ponto, dos 3 princípios. Mateus 5,38, está escrito: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. Veja bem, irmãos, a Bíblia está falando aqui de um tipo de postura, onde aquelas pessoas mais fracas que nos atacam, ao invés de nós contra-atacarmos, nós mostrarmos para ela que o amor sempre vence. A Bíblia está falando aqui de algumas coisas básicas que as pessoas precisam e que nós podemos dar, oferecer e não vamos empobrecer, não vamos morrer de fome, não vai mudar a nossa vida por causa disso. Jesus está ensinando aqui que quando tem alguém que você sabe que está com necessidade básica e vem te pedir, empresta.
Porém, a Bíblia ensina que todo aquele que é filho de Deus e empresta, deve emprestar como se estivesse dando, para não ficar com raiva depois. Porque quem pede emprestado geralmente está necessitado. E nem sempre, se não se consertar com Deus, vai ter condição de devolver. E aí, para você não se tornar inimigo da pessoa, empreste como se estivesse dando. Quem está me entendendo? Que princípio é esse? Esse é o tal do pagar o mal com o bem. Uma das práticas mais difíceis para nós, comedores do pão de cada dia, é fazer o bem para quem não merece. Se alegrar quando o outro é abençoado e recebe o que eu estou pedindo a Deus faz tempo, lutando com todas as minhas forças para conquistar, e de repente o Zé Lambão não ora, não busca a Deus, recebe a benção. E aí o meu coração fica numa dor de cotovelo lascada. Um coração assim não consegue exercer autoridade sobre a maldade. Lá na minha casa, uma das técnicas que eu uso para que os meus filhos conheçam Deus é quando eles aprontam algo que geralmente eles merecem uma bronca e eu não dou bronca, não brigo, não xingo. Esse ano a minha filha chegou, calma, Sophie, fica calma, dizendo que foi mal na prova e que talvez fosse ficar de recuperação. Sofia, puxa, então nós vamos viajar para o sul e você vai ficar aqui. Nossa, pai, sério? Falei, está de recuperação, se repetir vai ficar. Ela achou que fosse sério. Eu falei, não, Sofia, o pai está brincando. Mas o senhor não vai brigar comigo? Não. O senhor não vai me castigar? Não. O castigo já é você passar vergonha de ficar de recuperação. Eu vou ter misericórdia de você, Sophie. Porque Deus tem misericórdia de mim. Quem está me entendendo? Porque muitas vezes a gente faz assim com os filhos. Você tirou nota vermelha. Deus vai te castigar. Parece que Deus é o cão. Não, irmãos, a Bíblia diz que Deus é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Ele não quer que você e eu erremos para nós não nos darmos mal. Ficou de recuperação, ficou na maior tensão, meu Deus do céu. Todo mundo de férias, todo mundo não, a maioria de férias e ela de recuperação. Estudou mais do que estudou o ano inteiro. O que aconteceu? Passou. Já aprendeu a lição? Se eu tivesse pressionado, deixado ela semi-endemoniada, talvez não tivesse passado. Quem está me entendendo? Nós precisamos aprender a pagar o mal com o bem. Nós precisamos aprender a nos alegrar quando os nossos irmãos se dão bem, mesmo quando aquele irmão terrível. Porque se alguém terrível é abençoado, pode ser que ele seja transformado. Posso ouvir um glória a Deus? E isso é ser cristão. Porque Deus se alegra com você e comigo todo dia. E eu pergunto, quem aqui não erra nunca? Quem aqui nunca errou? Quem aqui é perfeito? Levanta a mão. Uai, Felipe? Oh, não. De vez em quando você fica brabo, rapaz. Você fica nervoso. Você é fora do comum mesmo. Mas... hoje eu falei isso lá na casa do Felipe. Eu falei, não sei se foi com o pai ou com a mãe dele, que ele é diferente, que ele é isso, que ele é aquilo. E um dos pais falou assim, mas de vez em quando ele fica bravo. Mas só de vez em quando, né, Felipe? A maior parte do tempo ele é do bem. Pergunta aí para o seu vizinho, a maior parte do tempo você é do bem ou você é mais parecido com um cão? Esse pastor é doido, ele fala mas é sério, irmãos. Ou nós somos parecidos com Jesus, ou nós somos parecidos com o diabão. O diabão é especialista em acusar, especialista em colocar defeito, especialista em colocar culpa, especialista em fazer a gente se sentir mal. E o Espírito Santo é especialista em nos convencer que Deus quer o nosso bem,
que há um futuro para nós, que não há nada que Deus não possa transformar, que não há pecado que Deus não possa perdoar, que não há torto que Ele não possa consertar. Com quem você parece mais? Com o Espírito Santo ou... O que você faz mais? Entusiasma, impulsiona, abençoa, encoraja, profetiza? Ou fala mal, murmura e lamenta? É uma decisão pessoal. Eu tomei uma decisão na minha vida, eu quero ser parecido com Jesus. Pode ser a pior situação, eu sempre procuro enxergar um lado bom. Não tem diabo que resista. Quem decide se deixar encher do amor de Deus, perdoar e pagar o mal com o bem. Amém? Aplaudir o próximo quando está sendo honrado publicamente e a minha vez ainda não chegou. Ser altruísta estabelece o cristão em oposição absoluta àquele que veio para matar, roubar e destruir. O altruísmo praticado por um filho de Deus estabelece no seu coração o anseio de combater o mal para proporcionar o bem. E não se autopromover pela obra realizada em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Como assim? Eu vou fazer o bem aqui para o Danilo, porque fazendo o bem para o Danilo sempre conversa com o pastor Josmar. Então eu vou fazer o bem para o Danilo falar bem de mim para o pastor Josmar. Eu estou fazendo o bem para o Danilo ou estou usando o Danilo para fazer o bem para o Danilo para eu me dar bem? Fazer o bem para o Danilo é unicamente para vê-lo bem. E quem é que vai me recompensar? Deus. A maioria das boas obras que não trazem resultado nenhum, elas não dão resultado exatamente por isso, porque não faz o bem para o outro, usa o outro para fazer o bem para si. Olha só que maravilha, irmãos, o cristianismo. A Bíblia diz, pela graça sois salvos mediante a fé. E isso, tanto a fé quanto a salvação, não vem de vós, é dom de Deus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas desde antes da fundação do mundo. O que significa isso? Você foi salvo? Você tem Espírito Santo? Então fazer o bem, praticar coisa boa é algo natural para você, porque o sobrenatural age na sua vida, e através da sua vida, quem entendeu, levanta a mão para o céu e dá uma glória a Deus. Você não precisa fazer força para fazer o bem, porque o autor do bem mora dentro de você. Se o autor do bem mora dentro de você e você procura obedecê-lo, o diabo vai fugir de você. Será que isso é verdade? Vou contar mais uma história verídica. Mas antes quero ler Efésios 6:10. Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Irmãos, eu sou fraco, você é fraco, nós somos fracos, mas no Senhor nós somos fortes. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Hebreus 12:14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, pois sem santidade ninguém verá o Senhor. Está preparado para a vitória? Preste atenção. Está preparado para a vitória todo cristão que já fez tudo o que pôde para estar em paz com todos. Eu fiz a minha parte. Se o fulano não quer estar em paz comigo, eu não posso fazer além, porque eu tenho que respeitar o direito da outra pessoa. Mas no que depender de mim, eu estou pronto para amar, estou pronto para perdoar e estou pronto para pagar o mal com o bem. E ainda estou disposto a crescer em santidade. Quero me livrar de toda prática pecaminosa. Tudo que eu já sei que desagrada o meu Pai do céu, eu vou deixar para lá. Esse tipo de cristão está preparado para ter vitória sobre todo o poder
da maldade. E eu quero encerrar aqui contando mais uma experiência que eu tive. Quando nós começamos a Aliança Cristã, lá em Campo Grande, em 2003, num dos cultos de sábado, chegou uma senhora, o corpo dela era assim, ó, ela andava assim, ó, toda torta, era um S a coluna dela. E ela pediu, pelo amor de Deus, que depois que acabasse um culto, um pastor fosse até a casa dela para fazer uma visita, que ela estava em agonia e desespero. Minha esposa e eu fomos então até a casa, a senhora estava deitada num divã, aquele sofá que faz a curva, e começou a falar, e o meu marido é macumbeiro, e ele faz as obras, e fica todo o peso aqui na minha casa, os demônios me atormentam, eu não estou aguentando mais, eu preciso que aconteça alguma coisa. E foi falando, chega o marido dela, um senhor negro, cabelo branco, todo vestido de branco, uma figura apocalíptica. Chegou na sala, pois não, fulana convidou vocês para virem aqui. Essa voz lembra alguém? Deduziu que nós éramos pastores e disse assim, ela sempre convida alguém aqui para me converter. Mas eu quero dizer para vocês que eu sou macumbeiro por opção. Papai era presbítero da Assembleia de Deus e mamãe era macumbeira. Eu decidi ser macumbeiro e estou muito bem, obrigado. Então, se vocês vierem aqui para me converter, vocês estão perdendo o tempo de vocês. E se quiser voltar para visitar ela, visita. Mas eu sou macumbeiro, serei macumbeiro, vou morrer macumbeiro. E eu conversando com Deus, de boca fechada, quietinho. É claro que eu estou contando rapidinho, isso foi umas 3 horas. O telefone do homem tocava, era não sei quem lá do Japão. O telefone do homem tocava dos Estados Unidos. O telefone do homem tocava o governador do estado. O homem atendia gente de tudo quanto é tipo. E o Espírito de Deus disse assim, lá dentro de mim, se ele está tão bem assim, pergunta para ele por que ontem à noite ele colocou o revólver no céu da boca e disse para ele mesmo, eu vou estourar os meus miolos. Pergunta para ele. Eu falei, seu fulano, se o senhor está tão bem assim, por que ontem à noite o senhor colocou o revólver no céu da boca e falou que ia estourar os miolos? Quando eu falei isso, o homem abriu o bocão, chorou que nem um neném. Chorou de soluçar, pediu licença, saiu, demorou um tempão, voltou e disse que era para eu ir lá o outro dia que ele queria conversar comigo. Eu fui 1, 2, 3, 4, 400 vezes, não conseguia conversar com o homem. Até que eu tomei uma decisão, vou ficar na fila do atendimento do terreiro. A varanda da casa dele era isso aqui, ó, esse lado aqui todinho, grande. E tinha lá tipo um cabo de vassoura, 130 fichas. Eu peguei o número 34, esperei minha vez. Quando eu abri a porta do congá, o senhor saiu daqui e lá para o outro lado, virou. O senhor meio forte. Ô meu filho, você chegou, a coisa ruim foi embora. Ó, você escutou o que eu falei? Eu peguei a ficha para ser atendido onde? Num terreiro de macumba. Quem sou eu? Sou o bom da boca? O bonzão, o the best? Não, discípulo de Jesus. Que procura amar, que procura perdoar, que procura pagar o mal com o bem, que simplesmente obedece às coisas básicas da Bíblia, não precisa muito mais do que isso. 40 minutos eu fiquei lá com o seu Valfrido, olha o nome do homem, já está na glória. O que aconteceu? Seu Valfrido confessou Jesus, entregou a vida para Jesus, abriu a porta do congá, estava cheio de gente, 40 minutos, 5, 10, 15, 20 minutos no máximo. Ô pessoal, entreguei minha vida para Jesus, sou evangélico agora. Larga a mão de macumbaria, vai procurar uma igreja para vocês. Verdade, isso não vale um glória a Deus, não, irmãos? Na religião evangélica, para você libertar um macumbeiro, você tem que ter curso na China, pós-graduação na Índia,
não sei quantos dias de jejum e de oração. Na Bíblia Sagrada, você só precisa andar na presença de Deus. Mas tem que ter um coração que ama, que perdoa e capaz de pagar o mal com o bem. Fique de pé, por favor. Faça assim como eu estou fazendo, coloque a mão sobre o seu coração. Pergunte para o Espírito Santo se você já está transbordando do amor dele ou se você está necessitado de se deixar inundar pelo amor de Deus. Pergunte para o Espírito Santo: Espírito Santo, como é que eu estou como discípulo, como discípula? Tenho usufruído do teu amor ou tenho me deixado enganar pelo pai da mentira, dizendo que eu não sou digno do seu amor? Eu não sou digno de ser amado e muito menos tenho capacidade para amar. Isso é mentira. Porque em Cristo Jesus, todos nós, pela graça de Deus, fomos feitos alvos do amor de Deus. E o nosso Pai Celestial quer nos encher do amor dele, para através de nós alcançar outras vidas para ele. Para nos habilitar a pisar em serpentes e escorpiões em todo o poder da maldade, sem sofrer nenhum dano. Pergunte para o Espírito Santo: Espírito Santo, eu já recebi o perdão pelas práticas do passado? Ou tem coisas que me prendem e eu, às vezes, nem consigo entender por que eu me sinto estranho muitas vezes? Espírito Santo, me mostre quais áreas da vida eu ainda preciso me acertar com o Pai do céu, porque eu quero viver plenamente perdoado. Pergunte para o Espírito Santo: Espírito Santo, quem eu preciso perdoar? Quem está guardado dentro de mim, que me machucou, que me magoou? E eu até disse que perdoei, mas não perdoei nada. Essa pessoa está cheirando mal, porque morreu dentro de mim. Morreu para mim, mas está dentro de mim. Pergunte para o Espírito Santo. Ele é poderoso para falar com você. Se não for agora, vai falar amanhã, vai falar depois de manhã. Peça para o Espírito Santo: Espírito Santo, eu quero ser com as pessoas como Deus é comigo. Eu quero tratar as pessoas como Deus me trata. Eu quero dar para as pessoas, principalmente as que estão mais próximas a mim, aquilo que elas não merecem, porque o meu Pai do céu me dá o que eu não mereço. Me recebeu de braços abertos, não me trata pelos meus erros, mas pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Em nome de Jesus, meu irmão e minha irmã, diga para o Pai: Pai, eu quero ser cheio do teu amor. Pai, eu quero ter um coração limpo, perdoado, eu quero ter um coração perdoador. Pai, eu quero me tornar alguém parecido com o Senhor, especialista em fazer o bem, mesmo para quem insiste em fazer o mal para mim. Aleluia. Levante suas duas mãos assim agora. Pai querido, nós levantamos as nossas mãos em sinal de rendição. Nós nos entregamos nas tuas mãos. Nós queremos viver rendidos aos teus cuidados. Nós queremos viver para o teu louvor, para a tua honra, para a tua glória. Nós queremos ter mais do que religião evangélica. Nós queremos amar o Senhor, amando a tua palavra, amando estar na tua presença, te buscando em oração. Pai, ajude os meus irmãos e as minhas irmãs que estão aqui nessa segunda-feira a compreender que há um lugar preparado para cada um de nós no profundo do teu coração. E que estando no profundo do teu coração, o Senhor nos cura, o Senhor nos transforma de dentro para fora.
O Senhor nos dá poder para exercer autoridade sobre todo o poder da maldade, sem sofrer nenhum dano. Pai querido, ajude os meus irmãos e irmãs que aqui estão a entender que nós somos soldados e soldadas do Teu reino. E as portas do inferno não podem tomar conta das pessoas por causa de cada um de nós que fazemos parte da Tua igreja. Deus Todo-Poderoso, ajude os meus irmãos a compreenderem e a aceitarem que em Cristo Jesus nós somos o melhor do Senhor sobre a face da terra. Que no poder do nome de Jesus nós podemos mudar sim, nossa vida pode ser transformada sim, nós podemos destruir as obras das trevas sim, vidas podem te conhecer através das nossas vidas sim. O que está difícil hoje, complicado hoje, pode ser resolvido amanhã, pode ser descomplicado. Pai querido, ajude os meus irmãos e irmãs a não fazerem dessa mensagem mais uma para a coleção, mas dá, ó Deus, que haja um mover de dentro para fora, um despertamento para buscar ao Senhor o máximo possível todos os dias das nossas vidas sobre a face da terra. Mais uma vez, Deus, eu te agradeço pela vida de cada querido e cada querida do Senhor. E eu peço que o Senhor distribua mimos agora para os teus filhos. Que o Senhor cure doenças do sangue nessa hora. Que o Senhor endireite colunas nesta hora. Que o Senhor cure rins, arranque pedras. Agora, Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, oh Deus, visita as veias da cabeça desse filho. Oh Pai, faça com que suas veias sejam elastificadas para se expandir e irrigar corretamente o cérebro. Poderoso Deus, libere presentes do Teu trono sobre as nossas vidas. Cura da alma, libertação de memórias, ó Pai, maléficas. Poderoso Deus, que a Tua presença traga refrigério para cada um de nós. Sopra, Senhor, o Teu sopro de vida, oh, refrigerante sobre as nossas vidas, do alto de nossa cabeça à planta dos pés, presença renovadora do Deus Criador dos céus e da terra. Nós declaramos, Pai, que Te amamos e queremos crescer em Te amar e oramos em nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém.